Para subir a audiência tem que falar de bomba. Eu já vi isso aí que não tem jeito. Eu gosto de falar bomba mesmo, que eu lembro até da minha mãe. Olha só, não é porque minha mãe toma bomba não, é porque ela ficava falando de bomba. Então eu vou colocar aqui 9 curiosidades muito pontuais. Eu estou colocando qualquer adjetivo só para você ficar no vídeo mesmo, os esteroides anabolizantes. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque essa número 9 é uma dúvida muito frequente que eu vejo de vocês, que é sobre os esteroides anabolizantes existirem falsificação ou não. Galera, obviamente existe um mercado negro e no mercado negro nós temos falsificação do próprio mercado negro. Como assim, Leandrão? Landerlan, quase todo mundo aqui já ouviu falar. Landerlan, tem gente que falsifica Landerlan, você fala, pô, mas o produto já é, né, underground? Pois é, tem gente que falsifica. Então, tô tomando um estano da Land, que é de boa, talvez não. Tem que conferir lote, etc, né, ver no site deles. Então, fique ciente que existe falsificação, inclusive de produtos que são de mercado negro. Se existe do mercado negro, obviamente existe de farmácia também, mas é um pouco menos incidente. Tá? O que eu observo? Você vê mais falsificação de coisas que já são undergrounds do que as que são de farmácia. Número 8. Dúvida extremamente frequente de alunos meus, de pessoas que me acompanham, de pessoas até que me param na rua. Leandrão, eu quero tomar uma parada. Beleza. Qual é a mais segura? Galera, nós temos sim esteroides mais fracos e mais fortes. Os mais fracos, eles são, por exemplo, oxandrolona, masteron, a própria testosterona em quantidades não elevadas. Esteroides mais fortes, oximetolona, que é o hemogenin, dianabol, metandrostenolona, trembolona, halotestin, que inclusive fisiculturista não usa halotestin, etc. Então, nós temos esteroides mais suaves, e eu já fiz um vídeo aqui com top esteroides com menos colaterais. Então depois lembra de procurar lendo Twin Mais Tema se você ficar com qualquer dúvida. Mas se você vai falar de alguma coisa com poder anabólico, que é mais leve, nós estamos falando dos SARMs, que tem um péssimo custo-benefício, foram bloqueados recentemente. Então, se você é um pouco mais cismado com estudos, com essas coisas, procure o esteroide anabolizante, que ele é muito mais estudado. Normalmente aqui nós vamos falar de oxandrolona e testosterona em quantidades pequenas, como os mais leves. Estanozolol, pelo amor de Deus, não é um esteroide fraco, ele é forte. Próximo, 7. Os esteroides conseguem ser utilizados de forma segura. Galera, sim. Agora, sem colaterais, não. André, me explica melhor. Lógico, com prazer. Se você pega o teu Jetta TSI chipado, 300 cavalos, e vai acelerar ele, descendo para a praia, lá pela Imigrantes, você tem um risco muito grande, porque as pessoas não estão esperando que você vai andar 250 por hora. A chance de dar errado é alta. Se você pegar esse mesmo veículo e levar ele para o Aras Tuiuti, que é um autódromo fechado, e descer o pau nele lá, e você andar uma velocidade alta, você está fazendo a mesma atividade, só que muito mais seguro e consciente. Ou seja, se você usa esteroide anabolizante com o apoio de quem sabe o que está fazendo, olha só que eu não usei só a palavra médico, não adianta ser só médico, tem que saber, tem que entender. Você usa de uma maneira segura, mas nós temos que lembrar do nosso campeão Ayrton Senna, que morreu no autódromo. Ou seja, sempre vai ter colateral, sempre vai ter risco. E pode dar ruim. Só que se você faz no local apropriado, com as pessoas apropriadas e tal, você tem um nível de segurança maior. Número 6. Uso de esteroide anabolizante pode deixar eu broxa, alguma coisa nesse sentido? Pode. Como é que isso acontece, galera? Nós temos no nosso corpo um sistema de funcionamento de produção de hormônios sexuais. Quando você manda um hormônio sexual de fora, o seu corpo reduz o de dentro. Porque ele fala, tem muito, vou parar de produzir. Só que se você está mandando testosterona, a tua libido vai ficar alta. Porque você não está produzindo testosterona, só que você tem 10 vezes mais testosterona no seu corpo. Então tua libido vai voar abaixo, você nunca vai ficar broxa, nunca. Agora,
Se você manda, por exemplo, uma oxandrolona, que não é uma testosterona, mas o seu corpo lê como um hormônio sexual, e ele reduz a testosterona, e você não está mandando testosterona, está mandando oxandrolona, você vai ficar com menos potência sexual. Não quer dizer que necessariamente você vai ficar broxa, né? Essa palavra é mais popular. Mas você vai diminuir sim muito e pode sim ficar naquele período que você não tem testosterona no seu corpo muito desanimado sexualmente. A TPC resolve isso? Sim. Leandro, mas e se eu ficar muito tempo usando esteroide anabolizante? O que a gente vê na prática? Nós vemos os eixos voltando. Pode voltar mais ou menos? Pode, mas fica num nível que o cara consegue conviver? Normalmente sim. Se não ficar, Leandrão, TRT, vai mandar testosterona, como vários lutadores aí, né? Vitor Belfort, por exemplo. Então ele faz TRT. Ou seja, você usar esteroide anabolizante e ficar broxa para sempre é algo que não irá acontecer. Não estou dizendo que você não vai ter colateral e que você não vai sofrer, que não vai ser um saco. Perdoe o trocadilho, né? Acho que não combinou muito essa palavra. Mas, nos dias de hoje, com a intervenção tecnológica que tem hoje, você não vai ficar impotente para o resto da vida. Algum jeito tem. Número 5. TAF, teste de aptidão física. Leandrão, você prepara para TAF? Bastante, já fiz muito. E perguntam sobre os esteroides anabolizantes, se eles podem fazer com orientação médica, é claro. E aí, se isso vai cair em doping, alguma coisa do tipo. Galera, consulte o edital do que você está entrando ali para disputar. Então, se você vai lutar e não tem um edital, não tem um antidoping, então, obviamente, você não tem problema nenhum com isso. No TAF, normalmente o esteroide anabolizante não cai, mas eu já vi edital que está lá, esteroide anabolizante. Então, consulte. Número 4. Quanto maior a dose, mais resultados e mais colaterais? Sim, só que não na mesma proporção. Então vamos assumir que uma pessoa usou uma dose de, sei lá, estou chutando aqui, tá? Uma besteira. 100. A pessoa usou 100 e ela ganha 1 kg de massa muscular. O outro vai usar 200, vai ganhar 2 quilos? Não. Às vezes ele usa 200 e ganha 1,2 kg. Ou seja, ele ganha 20% a mais pelo dobro da dose. Só que o colateral come solto. Se fosse simples assim, a gente fazia uma multiplicação de boteco aqui. Eu usei 100 mg, ganhei 1 kg, vou usar 10 mil, vou ganhar 100 quilos e vou virar o maior homem do mundo de massa muscular. Então, já deu para entender, né? 3. É necessário a gente combinar esteroide anabolizante? Não. Dá para se utilizar sozinho. E o que eu vejo muito é da testosterona. Sempre vejo gente falando assim, vou tomar uma testo, com o que será que eu combino? Mas por que tem que combinar com alguma coisa? Um ciclo só de testosterona é um ciclo maravilhoso, excelente. Número 2, os esteroides emagrecem? Não, eles melhoram a sua taxa metabólica basal, o que permite uma dieta mais restritiva, sem encarar perda de massa muscular, e com isso você perde uma gordura de uma forma muito mais segura. O seu percentual de gordura cai mais rápido, porque o percentual é em cima do peso total. Se o peso magro sobe, o percentual fica menor, porque 5 quilos de gordura em 100 quilos é 5%, mas se eu pesasse 50 quilos, seria 10%. Então o esteroide ajuda a definir mais rápido, não emagrecer. E a número 1 é, os esteroides anabolizantes vão me dar câncer lá na frente? Galera, eu fiz um vídeo explicando só sobre isso, então dedica aqui um pouquinho menos de 10 minutos para você entender qual que é a chance de você ter câncer se você fizer uso de esteroide anabolizante. Dá uma olhada aqui.